Muito boa tarde, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Boa tarde nesta quinta-feira, dia 17, uma tarde fria, como tem sido as demais em São Paulo nesses últimos dias. Então hoje a gente precisa colocar uma blusinha aqui, nem que seja bem leve, na verdade de exercício físico, mas só para ajudar um pouquinho. Sejam muito bem-vindos, queridos irmãos e amigos, ao nosso encontro, a mais uma edição do nosso Pão das Três. Que Deus abençoe muito a nossa tarde, Deus abençoe muito nosso encontro, que sejam 50, 55 minutos por aí, né? De muita alegria, de crescimento no conhecimento da palavra do Senhor. Deus nos abençoe e nos guarde, né? Deus nos conduza num raciocínio perfeito, ideal, na compreensão da sua palavra nesta tarde. Sejam muito bem-vindos. Esse espaço virtual é nosso, né? E é exclusivo para adoração a Deus. Aqui tudo é feito para a glória de Deus, né? Nessa nossa catedral, nesse nosso espaço, nessa nossa igreja, nossa casa virtual, casa de adoração, espaço de adoração a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade e rogando-lhe direção. Em nosso coração, em nossa mente, em nosso raciocínio. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós te agradecemos de todo o nosso coração a bênção de mais um dia, a oportunidade que nos é dada agora deste encontro, um encontro realizado em teu nome, um encontro realizado para a tua glória, um encontro realizado para reflexão da tua palavra, um encontro realizado para adoração ao teu santo nome. Aqui, Senhor, nós desejamos cantar, desejamos orar como estamos fazendo e desejamos refletir na tua palavra. Desejamos também trazer à nossa memória, nossa lembrança e aos desejos do nosso coração de saúde, né? Aqueles que estão enfermos, os que estão sofrendo, as pessoas, os lares, as famílias. Rogamos, Senhor, as tuas misericórdias sobre o teu povo, querido Deus, nosso amado Pai. Abençoa-nos e abençoa todos aqueles que esperam nas tuas misericórdias. Há muitos, Pai querido, que não há mais recurso, não podem contar com mais nada, a não ser com a tua misericórdia. E como é bom saber que as tuas misericórdias nos são suficientes, que a tua graça nos basta, Senhor. Derrama, pois, sobre nós a tua graça, as tuas misericórdias, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos e continuamos em nossa jornada no livro de Atos dos Apóstolos. Na nossa última edição, nós trabalhamos o capítulo 5, comecinho do capítulo 6, a escolha dos diáconos, e hoje vamos fazer a parte final do capítulo 6, e isso envolve todo o capítulo 7 também. Estevão aparece aqui como personagem, né, dessa parte, desses dois capítulos, e um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Oramos pedindo que Deus nos dê a bênção de compreender um pouco mais nesta tarde a ousadia que tem aquele cujo coração é cheio de fé,
cuja vida inteira é plena do Espírito Santo do Senhor. Por isso vamos cantar neste momento um cântico, Espírito, enche a minha vida. No final da nossa reflexão, cantaremos o hino do cantor cristão 116, Vem Espírito Divino. Então, a nossa oração agora, em forma de cântico, pedindo que o Espírito Santo, encha a nossa vida, Cada um dizendo, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois a ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu Uma oração cantada, uma súplica para que o Espírito Santo do Senhor encha a nossa vida. O texto dessa tarde trata de um homem cheio do Espírito Santo. Se vocês se lembram, claro, quando os apóstolos viveram um momento difícil de reclamações, de reivindicações, especialmente dos gregos. É uma referência aos judeus que falavam grego, e que não falavam o hebraico. Estes reclamavam dos apóstolos porque as viúvas, as pessoas de suas famílias estavam um pouco esquecidas em relação à assistência social. E aí os apóstolos convocam, vamos chamar de uma assembleia, Os apóstolos convocam uma assembleia na grande igreja batista em Jerusalém
e orienta a igreja para que eles escolham, os crentes escolham entre eles, ou dentre eles, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E aí tem aqueles nomes todos que nós já mencionamos aqui, entre eles Estevão. Estevão é um diácono que se destaca bastante. Ele e Filipe, inclusive, né? Filipe vai se destacar muito como evangelista, é um diácono evangelista. E Estevão aqui, a gente até poderia considerar Estevão como um grande apologeta, alguém que sabe defender muito bem a sua fé. O texto vai mostrar que as pessoas tinham dificuldade de argumentar, de discutir com ele. Ninguém o aguentava, né, diante da força das suas argumentações. Muitos silenciavam. Bem, nós demos um título hoje à nossa reflexão, Uma pedra no sapato do mundo. Uma pedra no sapato do mundo. Sabem? É isso que o crente precisa ser. Eu sei que o mundo inteiro, a globalização, pressiona para que todos os segmentos da sociedade, inclusive o religioso, tenham um discurso de inclusão, uma política de boa vizinhança. Todos os grupos, de maioria ou minoria, para a sociedade de hoje, deveria ter um discurso e uma conduta de modo a não agredir ninguém, a não ferir ninguém, a não deixar ninguém insatisfeita, contrariando as suas convicções pessoais. E eu sei que há muitos crentes em Cristo Jesus, e são crentes mesmo, mas que embarcam nessa canoa furada e às vezes até argumentam dizendo que o crente tem que ser uma pessoa camarada, tem que ser uma pessoa amiga, tem que ser uma pessoa boa gente, papo cabeça, uma pessoa amiga, uma pessoa acolhedora. Sim, é verdade. Nós precisamos viver bem e em paz com todas as pessoas. E a Bíblia nos ensina. Só que o modo como ela nos ensina isso, ela diz assim, enquanto depender de vós, tende paz com todos. Chega um ponto em que a nossa paz não depende mais de nós. Se a situação exigir quebra de princípios, recuo diante das exigências da fé, o crente não vai recuar. Se ele precisar testemunhar da sua fé, e se o seu testemunho naquele momento, naquela circunstância, exige que ele venha ferir, magoar o seu próprio amigo, o seu irmão, o seu pai ou o seu filho, ele vai fazer. O crente vai fazer. Ele não vai trocar a sua fidelidade a Deus, né, por uma política de boa vizinhança. O crente não pode fazer isso. Então, dei a nossa reflexão de hoje, uma pedra no sapato do mundo. Mundo aqui, entende-se, o mundo sem Deus. Pessoas descrentes. Pessoas de vários pontos de vista muito boas, acolhedoras, pessoas com quem se poderia fazer boas amizades e bons negócios. Mas quando isto se coloca entre nós e a nossa fé, aí a gente não pode recuar nem diminuir, não. Então, vejam, a nossa leitura vai do versículo 8, é o capítulo 6, a partir do versículo 8, que tem como título Estevão, o primeiro mártir.
Vou fazer a leitura de 8 até o 15. Essa reflexão envolve, então a gente já está também trabalhando o capítulo 7, porque o capítulo 7 é uma mensagem de Estevão, a defesa dele diante das acusações. Vamos lá. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E isso é forte. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Estamos no verso 11. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. A nossa leitura vem até aqui. Ela até cria um suspense, né? Se esses homens viram Estevão como o rosto de um anjo, quem sabe, né? Temeriam a Deus, voltariam atrás, de algum modo reconheceriam que aquele homem é um homem de Deus. Mas não. O capítulo 6 termina dessa forma. O capítulo 7 é uma mensagem pregada por Estevão em sua defesa, ou em defesa, na verdade, da sua fé. Mas então, vamos lá. Uma pedra no sapato do mundo. Da leitura dessa experiência de Estevão e o motivo por que Estevão contraiu um ódio tão grande do sinédrio, do conselho que julgava e que determinava, né, sobre o destino das pessoas, um conselho formado, em sua maioria, por saduceus que não acreditavam na ressurreição. Os que acusavam Estevão sabiam muito bem. E aí falavam em Jesus o Nazareno, as pessoas insistindo que Jesus o Nazareno, aquele que foi morto, vivia. Os fariseus, que também eram parte do conselho, acreditavam na ressurreição. Os saduceus, de forma nenhuma, informavam a maioria do conselho. Então as acusações vinham de modo a atrair o voto favorável, a opinião favorável dos saduceus, que eram maioria. E aí o texto começa, em primeiro lugar, dizendo quem é Estevão. Nós sabemos que Estevão está entre aqueles 7 diáconos e que no comecinho do capítulo 6 ele é apresentado como todos os demais, atendendo aos critérios mostrados pelos apóstolos, homens de boa reputação, e cheios de fé e do Espírito Santo do Senhor. As pessoas não se enganaram com Estevão.
Estevão não foi uma indicação errada, nem foi uma escolha errada. Os apóstolos não erraram ao colocar as mãos sobre Estevão e elegê-lo, consagrá-lo como diácono, considerando a sua boa reputação, a sua fé e a sua experiência com o Espírito Santo. Ela se repete aqui. Estevão, diz o verso 8, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não estou falando de um apóstolo, estou falando de um diácono. Estevão, cheio de fé. De quantas pessoas a gente poderia dizer cheias do Espírito Santo, cheias de fé? Quantas pessoas poderíamos listar e indicá-las como indubitavelmente pessoas cheias de fé? Quantas pessoas de fé você conhece hoje em dia? E que tal reconhecimento não fosse apenas seu, mas de muitas outras pessoas. Um homem de fé. Parece-me que ao longo do tempo, na medida em que o cristianismo se desenvolveu, né, cresceu, amadureceu, hoje já passando aí 2 décadas, né, de 2 milênios do cristianismo, de 2 milênios, quantas pessoas a gente poderia enumerar e dizer pessoas de fé? Pois então Estevão é apresentado como um homem de fé, cheio de fé e de poder. O poder é do Espírito Santo, e por isso ele fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E aí vem a razão do nosso tema. Por que é que o povo odeia? Por que é que as pessoas se levantaram contra Estevão? E eu fiquei imaginando que uma pessoa que é crente e que leva a sua vida tranquila, ele não quer se envolver com os problemas, ele quer viver em paz com todo mundo, ele não vai fazer algumas coisas. Ele não vai levantar a bandeira do cristianismo. Quem quiser viver em paz no mundo, para não dizer com o mundo, vou dizer no mundo. Quem quiser viver em paz no mundo, sem nenhuma perturbação, sem nenhum incômodo, sem contrair inimizade, sem ser perseguido, ele vai fazer o seguinte: ele vai ser um crente discreto, ele vai viver a sua fé tranquila, ele crê em Deus. Ele não tem ambições de ser um pregador, nem de ser um evangelista, nem de ser uma pessoa cheia de fé, uma pessoa que realize muitas coisas para Deus. Não. Ele vai ser crente, ele vai levar a sua vida de oração com a sua família, em casa, vai para a igreja, vai para a escola dominical, vai para o culto de oração. Mas ele nunca vai se posicionar contra o pecado, né? Nunca vai se posicionar publicamente contra o pecado. Ele vai sempre encontrar uma resposta conciliadora, ele vai sempre usar palavras que não agridem ninguém, palavras que contemporizam, e assim ele será tido como um homem prudente, como um homem que sabe conviver com todo mundo. Porque o mundo não odeia o conhecimento. O mundo não odeia a inteligência. O mundo não odeia a inteligência emocional, a capacidade de conviver bem em todas as situações, com todas as pessoas, a capacidade de sobreviver
em meio às maiores dificuldades e circunstâncias. O mundo admira isso, o mundo não odeia. Agora pode acreditar, o mundo sem Deus odeia qualquer pessoa cheia de fé. A inteligência, o sucesso não incomoda o mundo. Ninguém será perseguido simplesmente porque é uma pessoa bem-sucedida na vida. O mundo não vai perseguir essa pessoa por isso. Não vai. Se você for uma pessoa extremamente capaz no seu trabalho, um grande empresário, um grande executivo, um excelente diretor, um gerente, o mundo não vai te odiar por isso. O mundo vai querer, inclusive, te copiar. As pessoas vão dizer, eu admiro, gostaria de ser como fulano, ele é bem sucedido, ele é centrado no trabalho dele, olha o sucesso. Isso é que é gente. O mundo não vai odiar o seu sucesso. Mas o mundo destituído de Deus odeia a fé e as expressões de fé e a quem vive em função de sua fé. Isso o mundo odeia. Por isso, a riqueza não é uma pedra no sapato do mundo, mas a fé é. A fé inquieta. A fé nos distingue de tal maneira que as pessoas nos considerarão insuportáveis. Porque a fé, ela se manifesta de muitas maneiras, entre elas, de uma atitude de decência moral, atitude de respeito, atitude de convicção. É uma atitude de quem sabe para onde vai, por isso sabe como se comportar. Não é Maria vai com as outras. Não é alguém que é levado por qualquer vento de doutrina e por qualquer convite. Uma pessoa assim, com convicções fortes, especialmente por causa da sua fé, ela se torna uma pedra no sapato do mundo sem Deus. Porque essa é a definição do mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo que jaz no maligno não é o mundo cósmico. É o mundo gente. A gente sabe que muitas vezes a Bíblia se refere ao mundo pensando em toda a criação, a natureza cósmica, a terra, os astros, tudo que Deus criou é mundo. E às vezes a Bíblia se refere ao mundo pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isso é pessoa, mas ele não ameis o mundo, mas ele manda nos amar as pessoas, então nesse segundo caso o mundo não é pessoas. Então, o mundo não suporta o mundo gente sem Deus, gente que está debaixo da ordem, da orientação e da influência do maligno, não suporta viver ao lado de uma pessoa que vive pela fé. Que as suas atitudes são de quem tem fé em Deus. E por ter fé em Deus, vive de acordo com a vontade de Deus. Vive a sua vida sendo conduzida por princípios nobres, de respeito, de querer ter só aquilo que é seu. Não se apropria indevidamente de nada dos outros. Não entra em conluios para derrubar ninguém. Não, ele vive a vida dele de trabalho, de produção. Ele pensa na empresa, ele trabalha bem para a empresa. Muitas pessoas têm ódio, nesse caso, porque a pessoa de princípios evangélicos, cristãos, ela vai trabalhar e vai produzir para a empresa. Ela respeita, ela honra a empresa onde trabalha. Mas quando, por trás dessa atitude, estão os princípios que estabelecem o seu relacionamento com Deus, a sua fé em Cristo Jesus. Portanto, um homem cheio de fé é uma pedra no sapato do mundo e o mundo se sente incomodado. Estevão é um homem cheio do poder que fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Isso deveria nos levar a pensar nas nossas realizações, os nossos projetos, as coisas que nós fazemos. Há projeto de fé? Você tem algum projeto de fé? Já realizou, já participou, já se envolveu em alguma obra de fé? Os crentes, em geral, se envolvem em muitos projetos de fé. E vou dizer alguns deles. O crente que se envolve, por exemplo, numa viagem missionária. Isso é um projeto de fé. Você vai, mesmo sabendo das suas limitações, mas você vai com um grupo pela fé para pregar o evangelho em outra cidade, em outro estado, em outro país, seja lá para onde for. E você vai confiado de que o trabalho que vocês vão fazer, esses trabalhos produzirão frutos. Pessoas se converterão, pessoas que estavam excluídas se reconciliarão, pessoas que estavam fracas na fé se fortalecerão. Isso é projeto de fé. Um projeto de fé é quando um grupo não tem uma casa onde se reunir para adorar a Deus e resolve construir um templo, e eles fazem todos os cálculos e não tem dinheiro suficiente, e às vezes não tem dinheiro nem para começar. Mas mesmo assim eles dizem, vamos construir um templo de adoração a Deus. Você sabe do que eu estou falando. E os crentes tomam essa decisão, e mesmo não tendo dinheiro, não tendo reserva, não tendo juntado dinheiro para isso, eles começam a obra. E sabem, essa obra vai até o final. Eles constroem. Isso é obra de fé. Em geral, uma coisa muito comum que acontece nas proximidades da igreja é que o mundo sem Deus, parte desse mundo sem Deus, está ali ao redor da igreja. E muitos deles têm ódio da igreja. Porque observam que os crentes que nada têm conseguem construir uma casa tão bonita, tão grande para a obra de Deus. Tem raiva, tem ódio. Se pudessem, fariam o mesmo que no passado fizeram com Estevão. Mas hoje temos as nossas leis, que nos garantem a nossa fé. Até quando não sabemos, mas ainda podemos fazer projetos de fé. Mas estou dando esse exemplo para mostrar como o crente se envolve em projetos de fé. Agora, você deve ter um projeto seu de fé. Converse com Deus e ore sobre isso. O que você pessoalmente deseja fazer para o reino de Deus? Você pode ter participação financeira no reino de Deus. Você pode ter participação evangelística no reino de Deus. Você pode ter projetos de educação cristã no reino de Deus. Você pode ter projetos de fé que envolvam a ajuda a pessoas, a prestação de serviço, o socorro, o auxílio a quem quer que precise do seu trabalho e da sua ajuda. São projetos de fé. E as pessoas que vivem projetos de fé, por isso fazem prodígios e grandes sinais no meio do povo, isto é uma pedra no sapato do mundo. Isto incomoda. Se você é crente e trabalha em alguma empresa, tem muitos colegas que não são crentes, é muito provável que você já tenha entristecido alguém, que alguém já ficou com raiva de você, com ódio de você, porque você não atendeu um convite. Porque a pessoa quis fazer alguma coisa errada lá, dependia muito do seu acordo, da sua anuência, e você disse, não, eu não me envolvo com isso. Eu sou crente. Uma pessoa que quer no final do expediente entrar num boteco, num barzinho, e encher a cara numa sexta-feira, convida você, e aí você diz que não vai porque você é crente, você está contraindo inimizades, repúdio, ódio às vezes, distanciamento. É isso. Aí somos pedra no sapato de alguém. Então, meus queridos irmãos, Estevão se tornou uma pedra no sapato
das pessoas. E eles se indignaram pelo modo de viver de Estevão, pelas coisas que Estevão defendia, pelas coisas que Estevão fazia, e levantaram falsas testemunhas, porque não encontravam nada real. E isso é uma característica também de alguém cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas tentam derrubar um homem de fé, um crente sério, mas não encontram razão. E então levantam falsas testemunhas, mentem, inventam coisas. As pessoas supõem que o crente que está sendo bem-sucedido na vida está tirando, roubando de alguém, desviando de alguém, porque é assim que o mundo pensa. Ele não sabe que Deus pode abençoar e que o crente recebe a orientação bíblica não apenas para dar o seu dízimo, mas o crente recebe orientação bíblica para saber muito bem o que fazer com os 90% do seu dinheiro que ele pessoalmente administra, né? Porque a nossa vida, a rigor, é assim. O crente pega 10% do que ele ganha e entrega para ser administrado na igreja e pela igreja. E os 90% que ficam com ele, ele deve administrar de acordo com as orientações que a Bíblia dá sobre administração financeira. O crente que faz isso, que gasta naquilo que é pão e que deixa de guardar naquilo que não é necessário, naquilo que não é primordial, ele acaba melhorando muito em sua vida financeira, porque ele faz uma boa administração, ele não gasta dinheiro com cigarros, ele não gasta dinheiro com bebidas, ele não gasta dinheiro com mulheres que não sejam a sua própria mulher ou suas filhas, né? Então, ele evita uma série de gastos dispendiosos que muitas pessoas que não têm fé e princípio evangélico torram o seu dinheiro e joga fora. A tendência é que o seu dinheiro seja administrado e que você acaba podendo fazer certas coisas que nunca imaginou poder fazer. Deus abençoe, você pode e você faz. O mundo se incomoda com aquele em cujo coração Cristo está. O mundo se incomoda com aquele em cujos lábios a palavra de Deus está. E ele sempre tem uma palavra diferenciada. Ele sempre tem uma palavra orientadora. Ele sempre tem uma palavra decente. E a essa palavra decente acompanha as suas atitudes também decentes, respeitosas. Homem cheio de fé, cheio de poder do Espírito, com sinais, com prodígios, com atitudes, com um modo de viver que indubitavelmente as pessoas chegarão à conclusão de que este homem pertence a Cristo, ele anda com Cristo, ele faz a vontade de Cristo, Cristo é o seu Senhor. Uma pedra no sapato do mundo ou um amigo do mundo. O que nós desejamos ser? Para que fomos chamados? Para que nos tornamos filhos de Deus? Se nos tornamos filhos de Deus, o que de fato aconteceu, não devemos mais viver apenas como criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus, isso é o beabá da vida cristã. As primeiras coisas que o crente aprende logo na vida é saber que todos que receberam Jesus Cristo, Deus deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. E logo ele aprende que todo mundo é criatura, mas todo mundo não é naturalmente filho de Deus. O verdadeiro filho de Deus é aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e como o seu Salvador. E a isto deve acompanhar uma vida de filho, uma vida de quem tem Deus como Pai, como Senhor da sua vida. Então temos aqui nessa palavra, nessa leitura, o testemunho que faz com que o povo fique excitado, com raiva, com ódio,
e não tendo de que acusar. Lembra-se do que a Bíblia fala, né? Do que Tiago nos orienta, de que o mundo, acho que é Tiago, diz que o mundo deve se envergonhar não tendo de que nos acusar. Uma forma de tapar a boca de Satanás é não dando ocasiões para que Satanás tenha motivo para nos acusar diante de Deus. Observaste meu servo Jó? Será que Deus diria a mesma coisa? Observaste meu servo Israel? Viste como ele é justo, é varão justo, íntegro e se desvia do mal? Olha só. Então isso dói, isso é um comichão do ouvido de quem não teme a Deus e ele se levanta. No capítulo 7, não vou ler, mas apenas mencionar de passagem, aqui em sua defesa, ou em defesa da sua fé, Estevão faz uma mensagem. O capítulo 7 é uma mensagem com 60 versículos. Ele conta toda a história. E eu lendo e ouvindo várias vezes essa leitura, achei interessante como nós precisamos conhecer a história da nossa vida, a história do nosso povo, o povo de Deus. Nós precisamos ver na história os elementos que servem de base, de alicerce para a nossa fé. Ele mostra como Deus chamou primeiramente Abraão e daí para frente todas as etapas na vida de Abraão e dos seus descendentes, as lutas da família, do povo que se tornou como descendente de Abraão, especialmente já no caso de Jacó, os filhos, as 12 tribos, como se multiplicaram, como Deus os conduziu, como eles subiam e desciam por causa da sua desobediência, ora com fé, ora com desobediência, e até que no tempo devido, Jesus Cristo veio para ser aquele anunciado pelos profetas. Estevão deseja que os saduceus, que os fariseus, que aqueles vários grupos ali presentes enxerguem na história a vida, o ministério, o cumprimento da promessa de Deus relativamente a Jesus Cristo. O capítulo 6 termina com esses homens olhando para Estevão e vendo-o como anjo, né? Como rosto de anjo. O capítulo 7 vai terminar com o povo cheio de ódio, né? Cheio de ódio, matando, apedrejando Estevão por causa da sua fé. A sua conduta é a mesma. Pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. A vida de Estevão, entre os sinais, está a sua morte também. A sua roupa foi colocada aos pés de um jovem fariseu, profundo conhecedor da lei e obediente, e que se levantou com toda a sua força e autoridade que lhe foi dada para combater a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Saulo de Tarso. Esse livro vai falar muito sobre ele, mas aqui é a primeira referência dada a este Saulo de Tarso. A morte deste homem, diácono, uma pedra no sapato do mundo, por causa da sua fé, de ser cheio do Espírito Santo, suas convicções, seu conhecimento da palavra. O texto diz, como vocês viram, as pessoas não suportavam argumentar contra ele pelo que falava e pelo Espírito. Deus nos abençoe e nos faça crentes. Isso nos basta. Crentes de verdade. Em casa, no trabalho, na escola, faculdade, colégio, na igreja, onde quer que Deus nos coloque, que ali a nossa fé
seja absolutamente visível, que marque o ambiente em que nós estivermos. Amém? Bem, dá tempo, então vamos cantar Vem Espírito Divino, grande ensinador. Vem Espírito Divino, grande ensinador. De 4 estrofes mais o coro, então eu fiz apenas algumas frases de todas as estrofes, porque vamos orar, dedicar mais tempo à oração. E aqui nós temos pedidos que foram colocados hoje. Nélia pede oração por... Hélia pede oração por uma família, todos com Covid. Sônia, Larissa, Lucas e Edinaldo. O Edinaldo está entubado. Pelo recado aqui, acho que só ele que está entubado, né? Eles moram na Rafael de Proença. E todos moram na Rafael de Proença, né? Nosso antigo endereço. Silvia Oliveira, seu tio evangelista, teve uma piora. Seu quadro é grave. Seu filho Júnior teve alta. Ruth Lopes. Patrícia, minha sobrinha, testou positivo para a Covid. A filha e o marido farão o teste. Hospitalizados continuam. Solange, Márcia, Joel, o Júnior, então, mas agora já teve alta, né? Milor, Alain, Hilda, Renilde, Rogério, Marinária, Aline Matos, Nanau, Alessandro, Mateus. Esses
continuam internados. Quarentena. Patrícia, Glória, Augusto, Delma, Joelma, Theo, Edivaldo. Outras enfermidades, nós vamos orar por Tata, Wilson, Gabriel, Irailda, Jane, Irene. A Jane, graças a Deus, é a nossa Jane. Ela fez um procedimento ontem, graças a Deus, está em casa, está bem, se recuperando. Agradecemos as orações, bem melhor. Samuel, Valdomira, Josefa, Roberto, Brás, Paulo, Raimunda, Lídia, Mara, Andréa, Et, Arlindo, Ventura, Fábio, Ana Lúcia, Juraci. E a seguir um grupo que luta contra o câncer. Jair, Jônia, Juliana, Thaís, Arlinécio, José, Eusomar, Luzenaide, Vilma, são duas Vilmas, Estefânia, Janilda. E aqueles irmãos aguardando cirurgia continuam ainda: Andréa, Jusilene, Alessandra, Luiz Dantas, Tereza Mendonça. Então, as nossas orações continuam também pelos enlutados. Todos os dias morrem muitas pessoas, morrem pastores. Ontem morreu mais um pastor aqui em São Paulo. Ele era genro, era pastor, mas genro do pastor Josué Nunes de Lima. Eu vi essa informação dada pelo irmão Gregório, irmão que acompanha muito a vida dos pastores aqui em São Paulo. É um diácono muito envolvido com o ministério pastoral no estado de São Paulo. As nossas orações pela família. Então, oração pelos enlutados, pelos desempregados, pelos idosos, os profissionais de serviços essenciais, a vacina. Então, hoje já começou mais um grupo aí, né, na faixa de 53 a 55. Então, a vacina tem sido acelerada. Claro que a população do Brasil é muito grande. Então, por mais rápida que ela vá, ainda está muito longe daquilo que nós consideramos, né? Nós todos consideramos como ideal. Orar por nosso país, por nossas igrejas e pela obra missionária. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, obrigado, Pai, por esta tarde, por esse encontro. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado pela vida, pela experiência de Estevão, Teu servo, comprometido com o reino, com a Tua palavra, colocando sua vida em risco, mas, na verdade, oferecendo-a, como aconteceu, morto em defesa da sua fé, do seu relacionamento com Cristo Jesus, da verdade bíblica. Ó Deus, abençoe-nos, dando-nos sabedoria para nunca negligenciarmos a nossa fé e tão grande salvação que o Senhor nos deu por intermédio de Cristo Jesus. Obrigado pela melhora de irmãos, obrigado por aqueles que receberam alta e estão em casa. E obrigado porque sei que o Senhor está cuidando daqueles que estão hospitalizados, seja para a cura, seja para a morte, qualquer que seja a situação, Pai, nós desejamos que estas vidas glorifiquem o Teu santo nome. A história mostra quantos glorificaram o Teu nome pelo seu modo de viver, quantos glorificaram o Teu nome também na sua morte, no modo como morreram. Assim, Pai, a sabedoria nos convida a orar pedindo que a Tua vontade seja feita em cada vida, Senhor. Nós agradecemos por aqueles que estão se restabelecendo em casa.
Nós te agradecemos, ó Deus, por aqueles que estão esperando cirurgia. Nós te louvamos por aqueles que estão se tratando, combatendo o câncer. Sabemos que a todos o Senhor guarda, o Senhor abençoa, o Senhor dá força, o Senhor os conduz. E qualquer que seja o desdobramento disso, Pai, nós louvaremos o teu nome como fazemos agora. Bendito seja o teu santo nome. Abençoa, Senhor, as igrejas, as tuas igrejas, nesse período de dificuldade, para que o seu trabalho continue forte, pregando, ensinando a tua palavra. Dá-nos também, Pai, a alegria de em breve ter os nossos encontros normais, presenciais. Já algumas nuvens, algumas cortinas estão desaparecendo, mostrando-nos, ó Deus, projeções de que em breve nós estaremos juntos para a tua glória, para a nossa profunda alegria na casa do Senhor, de novo, cantando, nos alegrando, conversando. Ó Deus, que banquete espiritual nos aguarda aí na frente. Pedimos que o Senhor abençoe os missionários, as obras missionárias, abençoe o nosso país, tenha misericórdia. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão no governo federal, governo estadual, municipal, todos aqueles que estão em iminência. Pedimos, Pai, as tuas misericórdias, a tua bênção, a tua orientação. Obrigado por essa tarde mais uma vez. Abençoa o teu povo, cada família, cada irmão conosco neste encontro, Senhor. Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, amanhã teremos mais uma vez o nosso Pão das Três. Ontem não, foi terça-feira que o Márcio fez, né? Terça-feira eu estava acompanhando o Pão das Três e parece que estava vendo trabalho lá pertinho do Márcio. E hoje acabamos de encerrar a nossa edição. Estou ouvindo o furadeira ou serra elétrica aqui em cima. É assim mesmo. Deus nos abençoe sempre. Queridos irmãos, até amanhã em mais uma edição do Pão das Três. Amanhã com o nosso pastor Júnior Martins. Deus abençoe e tenham uma boa tarde. Até amanhã.